bem, estamos fazendo nosso programa hoje, Escola da Fé, falando do Santo Sudário de Cristo, mostrando as últimas descobertas fantásticas que estão nesse livro, né? Flores e Plantas do Santo Sudário, descobertas e escrito por um pesquisador judeu, Avinoam Danim, que não é católico. Inclusive, ele esteve no ano 2000 com o núncio apostólico do Papa, e o núncio disse a ele escreveu isso aqui, na página 12 do livro, ele escreveu o seguinte, quero ler para você. Ele me disse, ele quem? O núncio apostólico do Papa em Jerusalém, disse para o pesquisador judeu. Ele me disse para continuar meu trabalho, porque se eu não fosse um judeu, mas um botânico cristão, apenas algumas pessoas acreditariam em mim. Então, o núncio apostólico viu que ele continue o trabalho também pelo fato de ele não ser cristão. Porque isso dá uma credibilidade maior, quer dizer, isenta de ser um pesquisador cristão que queira puxar a brasa para a sardinha. E é interessante que eu pedi ao meu filho que escrevesse para o Avinoam e perguntar se ele é cristão ou não, para eu tirar bem essa dúvida. Ele respondeu por e-mail ao meu filho, né, que ele não é cristão e não pretende se tornar católico. Quer dizer, isso mostra que a pesquisa que ele fez realmente é ultravalorizada, porque não é de um pesquisador cristão. Bom, continuando aqui o nosso estudo do sudário. Então, está aqui 10 anos depois, em maio de 2010, o Papa Bento XVI expôs novamente o Santo Sudário na Catedral de Turim, e foi aqui que eu tive a graça e a alegria de estar bem pertinho do sudário no ano de 2010. Você repare que o sudário tinha sido exposto no ano 2000, só 10 anos depois é que o Papa autorizou, 2010. E agora o Papa Francisco autorizou de novo para 2015, 5 anos depois. Por quê? Porque está ficando cada vez mais provado que o sudário é de Cristo mesmo. E o que mais me chama a atenção é que só com a tecnologia hoje ultramoderna é que se consegue ver isso. Então, o que dá a entender? Dá a entender que o Cristo deixou o sudário para os nossos tempos. Porque se não é a tecnologia que nós temos hoje da NASA, de holografia e outras coisas, essas coisas não seriam descobertas. Como também a imagem de Guadalupe, que na imagem, no olho da imagem, aparece a cena onde o índio entrega para o bispo e aparece aquelas 12. Quer dizer, me parece um sinal que o Cristo está deixando para os tempos modernos. É a imagem de Guadalupe e o Santo Sudário. É impressionante. E são imagens, que não são de tinta. Muito bem, vamos em frente. O Papa Francisco, então, vai visitar Turim para venerar o Santo Sudário em junho de 2015. Sua visita ocorrerá durante os dias 19 a 24 de junho. Pode passar. O Papa Francisco escreveu o seguinte esses dias, olha, este rosto tem os olhos fechados, é o rosto de um defunto, e, entretanto, misteriosamente nos olha e no silêncio nos fala. Como isso é possível? Como é possível que o povo fiel, como vós, queira parar diante desse ícone de um homem flagelado e crucificado? A mensagem dele do dia 30 de março de 2013. Aqui uma coisa muito interessante. Os pesquisadores perguntam assim, então como é que ficou marcado esse negócio aí? E eles continuam pesquisando e não sabem. Agora, uma coisa muito interessante. Essa válvula que estão vendo aqui, é uma válvula que estava em Hiroshima, quando houve a explosão da bomba atômica. E por efeito termonuclear da bomba atômica, a imagem ficou marcada no muro. Uma coisa extremamente nova. A válvula aqui, por causa da onda de choque termonuclear da bomba atômica, a imagem ficou marcada na parede. Então, os cientistas estão pesquisando isso e perguntando como é que teria ocorrido, então, a impressão da imagem no tecido, que marcou de um lado só, não marcou do outro. Então, descobriram que quando houve a explosão da bomba atômica em Hiroshima, no Japão, uma válvula que resistiu à destruição teve a sua imagem impressa por ação radiativa. Então, o que eles estão percebendo é que o corpo de Cristo, no momento da ressurreição,
emitiu como se fosse uma bomba atômica. Só que não houve bomba atômica, ninguém escutou barulho, não houve destruição de nada. Um efeito tipo radiativo, que do corpo dele ressuscitado. E os cientistas mostram o seguinte, que não pode ter sido um efeito muito demorado, porque senão queimaria o pano. Foi um efeito assim de negócio de microsegundos, ou seja, um tempo de milionésimo de segundo, um segundo dividido por 1 milhão. Foi o tempo de marcar, porque se passasse, queimava o tecido. É as descobertas que hoje estão fazendo. Pode passar. Então, olha aqui. A impressão no tecido. Dr. Thomas Mulhalla, presidente da Companhia de Tecnologia Nuclear de Armstrong, em Connecticut, nos Estados Unidos, concluiu que uma explosão termonuclear emite uma luz superior à natural, inexistente na Terra, e é capaz de impressionar um tecido por 1 milionésimo de segundo sem queimá-lo. Milionésimo de segundo é você pegar 1 segundo, dividir em 1 milhão de partes e pegar uma parte. Ok? Mas como poderia isso se naquela época não existia recurso de radioatividade? De jeito nenhum. Então, realmente é algo inusitado. Pode passar. Para que a imagem tivesse sido impressa nas duas faces internas, a face aqui e depois na face de cá, o sudário, esta altíssima energia teria sido emitida necessariamente pelo corpo de Cristo mediante forte desintegração atômica capaz de impressionar o tecido. Então, hoje, é uma explicação que eles dão assim, mas muito ainda precária, né? Quer dizer, não se sabe como é que foi esse milagre. Milagre é milagre, não tem explicação científica, né? Bem, umas 35 horas após a parada cardíaca de Cristo, a morte dele, teria ocorrido uma forte radiação por todas as partes do corpo do Senhor, durante 1 milionésimo de segundo, 1 microsegundo. Tivessem sido 2 ou 3 milionésimos, o lençol teria se desmaterializado, queimado. Fosse 2 milionésimos, já queimava o lençol, foi 1 milionésimo. Não há o mínimo sinal de corrupção do divino corpo, ou seja, o lençol foi retirado sem que deixasse marca alguma. Vamos lá. Aí termina com uma pergunta, não é? Não teria o Senhor da vida nos deixado uma prova significativa da sua ressurreição? Para nós católicos não tem dúvida. O Cristo deixou realmente. E é interessante o seguinte, né? Eu vou agora começar a falar um pouco do que o Dr. Avinoam descobriu nesse livro. Vocês vão ver que coisas interessantes. Por exemplo, o Cristo, a gente sabe que ele foi sepultado às pressas. Por quê? Porque ele morreu às 3 horas da tarde, e o dia da sexta-feira para os judeus termina às 6 da tarde. A partir de 6 da tarde já era sábado, e o judeu não sepultava ninguém no sábado, porque o sábado é o dia santo dos judeus. O Cristo foi crucificado, José de Arimateia foram a Pilatos, pediu o corpo, aí trazer o lençol, trazer as coisas para sepultar o Cristo. Quer dizer, quanto tempo passou isso? Eles não fizeram uma limpeza no corpo de Cristo. Por quê? Porque o judeu, ele tem o sangue como algo sagrado. Então, se a pessoa morre ensanguentada, ele não tira o sangue. O que ele faz? Ele cobre o sangue com flores. Então, o Avinoam conta, por exemplo, que quando o Yitzhak Rabin, aquele primeiro-ministro de Israel, há pouco tempo atrás, foi assassinado, né? O povo imediatamente cobriu com flores o sangue dele ali. Exatamente foi feito isso com Cristo. E ele detetou no sudário exatamente essas flores que foram colocadas no rosto de Cristo. Eu vou mostrar ali no slide, mas eu quero mostrar também aqui já na figura do livro dele, que eu acho que fica mais, inclusive assim, mais claro da gente verificar. Aqui, são 2 fotografias que eu vou mostrar. Essa foto mostra o rosto do Cristo no sudário, coberto com flores, onde eles colocaram só a florzinha, sem o caule, as florezinhas aqui. Isso tudo ele descobriu em pesquisa no sudário, usando técnicas as mais avançadas. E depois aqui aparece o tipo de flor. Sabe que flores são essas? A nossa margarida.
eles usaram para cobrir o rosto de Cristo, onde tinha sangue. E aqui o doutor Avinoam mostra qual é a planta, qual é a flor, as margaridas. Eu até plantei um canteiro de margarida na minha casa, depois que eu fiquei sabendo disso. Porque é a nossa margarida, que tem também no Brasil. Né? É muito interessante isso. Mas vamos lá, vamos continuar os slides aqui. Então, flores e plantas no Santo Sudário, essa pesquisa do Dr. Avinoam Danin. Eu quero mostrar aqui algumas coisas que ele colocou no livro. Tá? Ele é um doutor em botânica que pesquisou em Jerusalém, toda a Terra Santa, tudo que é tipo de planta. Quando ele ficou sabendo do sudário, ele ficou sabendo que em 1973, um outro pesquisador judeu tinha descoberto pólens de flores no sudário. E aí ele começou a estudar. Né? Inclusive aqui nesta pesquisa, mostra isto. A pesquisa que eu falei da revista Galileu, traz isso, inclusive, com figuras bem claras. Então, olha aqui, o botânico israelense Uri Baruch analisou o pólen achado no sudário e concluiu que ele provém de plantas que só podem ser encontradas numa única localidade do mundo, a região de Jerusalém, onde Jesus foi sepultado. E numa única época do ano, os meses de março e abril, um desses pólens corresponde à espécie Gundelia turnefortii, que, segundo os especialistas, teria sido utilizado na confecção da coroa de espinhos. Então, o doutor Avinoam conta que quando ele ficou sabendo disso, de um outro pesquisador judeu, ele se interessou em estudar o sudário. A igreja autorizou, por isso que ele esteve no ano 2000 com o Núncio Apostólico em Jerusalém, e aí ele começou toda a pesquisa, e hoje as conclusões deles, vocês vão ver que eu vou mostrar aqui, são claríssimas. Ele não tem dúvida que é o pano que cobriu o corpo de Cristo. Embora ele não acredite que Cristo seja Deus para ele, mas ele prova isso. Bom, vamos lá. Esse casal foi o casal que esteve comigo aqui na Escola da Fé um dia e trouxe o livro em inglês e espanhol. Eu li, fiquei encantado e mandei que meu filho buscasse o livro, fizesse contato com a Avinoam em Jerusalém. Ele fez e nós trouxemos os direitos autorais e publicamos o livro. Então, é o casal Antônio Irineu Aguilera e a Marineide Mendonça Aguilera, que me ajudaram, inclusive, a montar algum desses slides. Eu agradeço muito ao Antônio e à Marineide por terem me trazido isso, me ter ajudado na preparação desses slides que eu vou mostrar. Os slides anteriores, um outro amigo meu, grande amigo do Rio de Janeiro, chamado Luiz Cláudio, também ajudou a montar esses slides. Eu quero agradecer ao Luiz Cláudio, que trabalha lá, trabalhou muito tempo, não sei se trabalha ainda, lá na editora Eclésia, antiga editora Dom Estevão Bittencourt, né? Me ajudou nisso. Pode passar? Bom, aqui o Antônio e a Marineide, esse casal, eles estudaram nos Estados Unidos durante 4 anos. Marineide é PhD, doutora em nematologia agrícola, especializada em botânica sistemática, professora do curso de Engenharia Agronômica na Universidade Federal de São Carlos, no campo de Arara, São Paulo. Quer dizer, é gente que sabe o que está falando. Doutora em botânica brasileira, que me trouxe o livro e realmente comprova a veracidade de tudo que está aqui. Ambos têm grande interesse em classificação de espécies de plantas nativas e plantas exóticas. Então, deixo aqui meu agradecimento profundo à Marineide e ao Antônio. Inclusive, eu os tinha convidado para vir aqui ao programa hoje, mas, infelizmente, eles tinham uma viagem para o exterior exatamente hoje. Então, não puderam vir. Vamos lá. Flores e plantas do sudário. Então, vamos ver aqui a história das imagens das flores do Santo Sudário, que o doutor Avinoam Danin, professor emérito da Universidade Hebraica de Jerusalém, né? Com toda a sua pesquisa, aqui está o ícone todo aí da universidade onde ele trabalha em Israel. Aqui está a universidade onde ele trabalha, Universidade Hebraica de Jerusalém, né?
E quem é a doutora Avinoam Danin? Ao longo de sua vida profissional, descreveu diversas espécies botânicas novas para a ciência, identificou planta carbonizada proveniente de pesquisa no site pré-histórico de O'Hallow, e aí outras pesquisas dele, né? Pode passar. Também ele usou fotografias, desenhos, imagens deixadas em papel, usadas para desdatação, etc. Trabalhos publicados. Olha o que esse homem tem de trabalho publicado. 20 livros e capítulos de livros, 450 artigos científicos, tudo na área de botânica. 50 abstracts, são papers publicados em revistas internacionais, de palestras em conferências internacionais. Alguns livros que ele publicou: Flowers of Jerusalem, Flores de Jerusalém, Desert Vegetation of Israel and Sinai, a vegetação do deserto de Israel e do Sinai, The Analytical Flora of Eretz Israel, a flora analítica da região de Eretz em Israel, Flora and the Road of Turim, a flora do sudário de Turim, né? E Distribution Atlas of Plants and the Flora Palestina Area. Também ele fez um mapa, um atlas de plantas, né, da flora palestina, da área da região palestina. Ele traz esse mapa aqui, que aparece aqui no livro, mostra aqui, dá um close aqui. Aqui está o mapa de Israel, aqui esses pontinhos marcam todos os estudos que ele fez, mostrando a vegetação e o tipo de planta de cada lugar de Israel. Ele dividiu o estado de Israel em pedacinhos, né? E ele foi pesquisando todo o estado. Por isso que ele diz que as plantas que ele encontrou no sudário só tem naquela região, porque ele mapeou a flora de todo o estado de Israel. Está aí, pode passar. Bem, banco de dados coletados durante mais de 30 anos. Ele usou e-books, a história das plantas, Vegetation Online Israel and Neighboring Countries, Adaptation of Plants of Desert Dunes. Aí são pesquisas, referências bibliográficas que ele usou, pode passar. Início de estudos botânicos forênsicos sobre o sudário. Então ele começou, aqui nesses slides, não tem muita importância a gente ver, ele conta como é que ele foi tomando contato com o sudário, através de outros pesquisadores em Israel, nos Estados Unidos, na Europa. Então, aqui, por exemplo, ele conta que o Dr. Max Frey, pesquisador forense, coletou a amostra de grãos de pólen encontrados sobre o sudário, né? E mostrou que a origem do sudário era do Oriente Médio. Por quê? Porque as flores eram do Oriente Médio. Bom, aí vai. Depois ele teve contato com outros pesquisadores, tá? E aqui ele conta aqui algumas coisas. Eu vou passar isso, porque quem quiser leia aí, né? Depois eu vou passar, porque ele está contando a história de como é que ele fez contato com os pesquisadores que o levaram ao sudário. Lá. 1996, 1997, ele examinou os grãos de pólen das mesmas espécies já identificadas em fotografia do sudário e concluiu: as imagens de plantas estão no sudário porque plantas verdadeiras foram colocadas sobre ele. O processo imprimiu sobre o linho a imagem do homem e as imagens das plantas. Então, ficou marcado no sudário a imagem das flores que o povo tinha colocado no corpo de Cristo e também das plantas que tiveram contato ali com o corpo dele, durante a flagelação, durante o caminho do Calvário e outras coisas. Pode passar. Aqui está aquela foto que eu mostrei do rosto dele e com as flores cobrindo o quê? O sangue. Porque o judeu tinha o sangue como sagrado. Ele não retirava o sangue do defunto, ele sepultava com o sangue. Mas eles cobriam de flores. Então eles pegaram as margaridinhas, só a flor sem o caule, e colocaram em volta. É o que ele mostra no livro. Pode passar. Bom, ele se tornou um sindonologista. Os sindonologistas são os estudiosos da síndone, os estudiosos do sudário. Tá? Em 1997, ele visitou os pesquisadores Wangers, nos Estados Unidos, observou fotografias tiradas por Henry, avaliou as interpretações dos Wang, que havia percebido, aí ele conta tudo, né?
o que ele encontrou de flores, dá o nome científico das flores. É um livro científico. Ele coloca todas as conclusões, mas aqui o pessoal da botânica vai poder se deliciar com isso aqui, porque aqui ele faz todo o estudo científico das plantas também. Bom, pode passar. Descobriu mais 2 folhas típicas dessa planta que Allen tal tinha descoberto tal, e aí foi caminhando com a pesquisa dele. Pode passar. Aqui ele mostra exemplos de plantas que ele encontrou. Aí ele coloca onde ele encontrou, no sudário, e coloca aqui a planta, tá? Eu vou mais ou menos acompanhar aqui no livro, porque aqui no livro, eu acho que se eu pedir para dar um close aqui, eu acho que acaba que fica mais fácil de enxergar do que no próprio slide. Mas pode passar que aí eu quero mostrar mais os dados científicos. Bom, no ano 2000, ele foi convidado, então, pelo Vaticano para ver o sudário. Até então ele não tinha visto. Ele só tinha visto fotografias, pesquisas que outras pessoas fizeram. Ele foi convidado, ele ficou encantado quando ele chegou perto, ele viu o sudário. Não é? Ele disse que a olho nu eu pude detectar marcas das coisas que eu já tinha descoberto. Então ele conta aqui o seguinte: em 2000 ele observou o Santo Sudário de perto durante 2 horas. Um mês após visitou o Monte das Oliveiras em Jerusalém. Ainda neste ano falou com o núncio apostólico sobre o entusiasmo ao ver imagens de plantas no próprio sudário, que havia visto somente em fotos. Vai. O núncio apostólico lhe disse: continue seu trabalho, porque se você não fosse um botânico judeu, mas fosse um botânico cristão, apenas poucas pessoas acreditariam em você. Se ele fosse um botânico cristão, pouca gente acreditaria nele, mas como ele é um botânico judeu, que não é cristão, aí a credibilidade fica maior. Em Turim, o professor Dani foi solicitado a ler o profeta Isaías 17 em hebraico, diante do sudário, e ele disse o seguinte: se aquele era realmente o sudário de Jesus de Nazaré, era a primeira vez em cerca de 2000 anos que o hebraico estava sendo ouvido próximo ao sudário. É a primeira vez que alguém lê algum texto em hebraico diante do Santo Sudário. Reflexão que ele fez. Aí está a fotografia dele, autor do livro Flores e Plantas do Santo Sudário, desenvolvendo aí estudos também em sudário, aqui no gabinete dele, com o sudário na mão, tá? E identificou no Santo Sudário flores e plantas pertencentes a 11 famílias botânicas. Veja bem, não é uma ou outra, ele encontrou 11 famílias de plantas de Israel no sudário. Tá? E aqui eu vou mostrar algumas conclusões que ele chegou. Bom, por exemplo, espinhos de ramos licioides, a mesma espécie usada na coroa de Cristo. Ele encontrou, aqui está a planta de Israel, ele encontrou. Esta é uma das 2 espécies de árvores das quais foram encontradas imagens de espinhos sobre o Santo Sudário. Espinhos de 3 centímetros de comprimento e 3 milímetros de espessura. Encontrou marcas no sudário. Tá? Conclusões. Essas conclusões é que são muito importantes e que fecham mais ou menos o assunto. Primeiro, observações das imagens de plantas nos mesmos locais em fotografias produzidas através de diferentes técnicas fotográficas, usaram diferentes técnicas fotográficas e chegaram à mesma conclusão. E sobre o linho do próprio Santo Sudário, provam que elas são verdadeiras e não artefatos criados por algum método fotográfico. Então, tira qualquer dúvida de fraude. São realmente imagens, né, reais que existem no tecido. Não é alguém que simulou alguma coisa para fazer fotografia. Não, é coisa real. Bom, vamos fazer um intervalo, está na hora. E ainda no terceiro bloco eu quero ainda detalhar mais alguma coisa sobre isso. Eu quero lembrar que esse programa
essa época de Natal, né? Muita gente está aí pelas ruas fazendo suas compras, né? Muita gente não pode assistir o programa hoje, mas esse programa vai ser reprisado na madrugada do sábado, às 3 horas da manhã, e também no dia 22 de janeiro, às 8h30 da noite. Não vai ter programa ao vivo, vai reprisar este programa. Eu estou falando porque eu estou apresentando dados aqui que muita gente não conhece. Esse livro, com essas informações, foi publicado na semana passada. Não tinha em português. Nós traduzimos o livro. Esse casal que eu disse da Universidade de Araras foi quem traduziu. Eles são doutores em botânica, traduziu, entende? Para nós publicarmos aqui. Então, certamente outras pessoas vão querer assistir esse programa, né? E aí eu já estou avisando que dia 22 de janeiro vai reprisar, ok? Vamos para o intervalo, nós já voltaremos.